Fala, camarada, tudo bem com você? Eu sou o Peri Andrade e esse aqui é outro Musicalize, outro reviewzinho para vocês. E hoje para poder falar do novo álbum da banda, que é um atalho de Mac, que é o Al Jay e seu terceiro álbum, Relaxer. E para saber o que eu achei desse álbum, você vai vir comigo depois da vinhetinha. Então foi. O Al Jay é uma banda que eu, particularmente, eu gosto. Mas eu acho que o Al Jay é uma banda que, ainda mais depois de ouvir esse terceiro trabalho, é uma banda que ela vive mais de baixos do que de altos. Até tenta fazer coisas um pouco ambiciosas, até ambiciosas demais, na verdade. Mas quando erra meio feio, assim, não é desgraçadamente a cabeça, mas erra legal, assim. Eu conheci o Al Jay pelo This Is All Yours, que é o seu segundo trabalho, e vinha com uma puta expectativa. Trabalho de 2014, principalmente por quê? Porque o Al Jay lançou um excelente álbum, o primeiro álbum, que é o An Awesome Wave, que foi o álbum que inclusive me catequizou com a banda, e ali eles tinham ganho o Mercury Prize, com toda essa expectativa que vinha ali daquele primeiro álbum, ótimo trabalho, ganhar prêmio, ainda mais um prêmio da magnitude do Mercury Prize, por mais que várias bandas que ganham o Mercury Prize depois sumam, o Al Jay não é o caso, mas veio com uma certa expectativa, principalmente pelo tipo de banda que o Al Jay é, porque o Al Jay ele é uma banda cabeçuda, ele é uma banda na vertente do Radiohead, inclusive ele é meio um proto-Radiohead, mas a partir do segundo álbum ele é um proto-Radiohead com bastante influência também de Sigur Rós. Ele tenta ser uma coisa meio espiritual, uma coisa meio ancestral, uma coisa meio etérea no som dele, junto com o folktrônico que eles fazem, e a questão das temáticas, de falar, sei lá, de coisas como normas culturais até comercialismo, e como a tecnologia ela influencia nos relacionamentos, bem coisa típica do Radiohead, mais as construções sonoras, aquela coisa meio mecânica, meio robótica, tem um pouco ali, mas eles não conseguem nem ser Radiohead, porque nem todo mundo é Radiohead, na verdade quase ninguém é Radiohead é o Radiohead, e até pra ser o Sigur Rós também, que eu acho que é uma puta banda, tem uma sonoridade muito deles, também é complicado, então eles ficam no meio termo disso, às vezes eles conseguem chegar próximo do que eles querem nisso, eu acho que mais do Radiohead no primeiro trabalho, e mais do Sigur Rós a partir do segundo. O que acontece nesse trabalho, nesse Relax aqui, pra eu falar que eles vivem mais de baixo do que de alto, não é um trabalho ruim, não, de longe não é um trabalho ruim, é um trabalho que até resgata coisas boas do primeiro trabalho, já que o segundo, eu acabei, acho que não falando, mas é um trabalho que tinha essa puta expectativa. Eu ouvi muito falar do Al Jay, eles iam tocar no ano seguinte o Lollapalooza, foi quando eu comecei a escutar a banda, mas é um álbum chato, é um álbum que tem interlúdios sem cabimento, ele que tenta criar um mundo na história ali, que é o negócio de Nara, pra poder, uma coisa meio oeste, meio folk americano ali, na coisa, na construção, mas que boa parte dele não funciona mesmo. Mais engraçado que as músicas que eu mais gosto do Al Jay são daquele álbum. Every Other Freckle, Left Handed Free, Hang Off the Pine, eu acho que são músicas excelentes demais num disco mediano pra chato, pra fraco. Mas é muito o que diz o Al Jay. Mas aqui, nesse trabalho, eles conseguem ter, de novo, um foco. Eles conseguem, eu acho, diminuir um pouco esse tipo de problema. É um disco bem conciso. É um disco que ele não tem os interlúdios. Ele é um disco que tem 8 faixas, 39 minutos. Amarradinho, ele consegue até ser um disco agradável em alguns momentos. Mas se lá naquele álbum anterior ele não era um álbum bom, ele é um álbum chato, meio pedante, às vezes meio presunçoso, aqui ele mantém certa coisa de presunção, certa coisa de ser pedante também, em menor escala, mas ainda tem, mas ele não é nem um pouco memorável. Ele é um disco meio esquecível, inclusive. Tem músicas que eu gosto bastante desse álbum, a primeira faixa eu acho maravilhosa, eu adoro essa faixa mesmo, mas não é tão boa quanto outras faixas que o Al Jay já fez. Ela tem muito essa cara de música de introdução, o Al Jay ele é muito bom fazendo música de introdução, até do disco anterior é boa a música de introdução, que é a 3WW, Three Warm Words. Essa música já mostra um pouco do que eles abordam bastante no álbum, que é uma coisa mais, indo mais pra esse lado realmente do Sigur Rós, de ser uma coisa meio messiânica, meio... a sonoridade, ela tem uma coisa meio xamânica, inclusive se tivesse mais dessa coisa xamânica no longo do álbum, não só acrescenta uma sonoridade
sonoridade que é interessante, que não tinha muito no All J, isso daria um gosto a mais no disco, mas só que ele dá uma certa afabilidade maior, dá uma quentura, sabe? O disco ele fica mais próximo da gente, mas só que quando eles tentam fazer essa espiritualidade no álbum, essa coisa meio etérea, eles acham que simplesmente cantar de um jeito chato, modorrento, triste, pra baixo, sem vida, é ser isso. Essa é a minha opinião do que acontece em boa parte do álbum. Por mais que eles consigam fazer isso bem numa faixa que é uma das melhores faixas do álbum, que é a Adeline, que tem a participação do Hans Zimmer, inclusive aquele compositor de cinema que fez trilha do trilogia do Batman, do Origem, do Interestelar. Ele consegue dar nessa faixa uma cara meio de filme mesmo, mais épica, dramática, que tem um crescimento, tem uma coisa catártica ali. Ao mesmo tempo que ela cresce, ela é grande, mas ela é contida, ela é meio uma proto-balada. Eu gosto dessa faixa, eu gosto de achar ela uma faixa bonita, uma faixa forte, mas ela fica meio ali comparada a outras, que são tipo, por exemplo, a Dead Crush e a In Cold Blood, que são duas boas faixas, mas elas resgatam alguma coisa, aquela esquisitice na construção do som do All J, aquela coisa meio eletrônica, meio mecânica, que eu gosto, mas elas me parecem simplesmente cópias de coisas que eles já fizeram melhor. São faixas legais, talvez a Dead Crush seja um pouco mais até inventiva, mas a In Cold Blood, na minha opinião, é um pouco melhor, já que chamaram Hans Zimmer. Das 8 faixas, 6 faixas têm a participação da Orquestra Metropolitana de Londres. Eles têm uma coisa com cinema que eu não consigo entender também. O som deles, eu acho que eles querem fazer, principalmente talvez pela influência do Sigur Rós e essa coisa do Radiohead, essa coisa megalomania que o Radiohead tem, mas eles conseguem fazer isso bem. Acho que tem uma coisa cinemática no som deles, os próprios clipes deles já tem isso, principalmente a partir do segundo álbum. Eles tentam fazer uma coisa de que o som deles é uma coisa maior que a vida, uma coisa meio transcendental. Algumas vezes fica próximo e outras vezes passa muito longe. As duas faixas que tem mais essa cara de filme é a Adeline e a House of the Rising Sun, que é um clássico do cantoneiro americano, do folk americano, inclusive já foi regravada milhões de vezes, e a versão mais famosa, que é uma puta faixa, é absurda essa música, que é do The Animals, uma banda antiga lá dos anos 60, que ela já foi trilha sonora de uma caralhada de filme. Eles refazem essa música com alguns refrões novos, reconstroem alguns outros, e eles botam a música na narrativa pela visão do pai alcoólatra. Mas só que ela, diferente da Adeline, ela vem essa coisa meio modorrenda, meio pra baixo, meio tipo, ela não é uma faixa ruim, mas ela é uma faixa que ela simplesmente é sem sal demais, é uma faixa que ela parece que nunca tá acontecendo de verdade. E fica essa sensação ao longo do álbum. É um álbum curto, então você consegue sentir isso bem. Tipo, a faixa pro final do álbum, Last Year, é uma faixa que ela mostra bem essa coisa do alto e do baixo. A primeira metade de toda a faixa é insuportável, chata até morrer, e a segunda parte que entra a menina e vira quase um dueto, fica uma faixa extremamente bonita. Tem uma coisa meio rural ali, tem uma coisa meio campestre, que é tipo, bem do folk, e passa melhor do que outras vezes no disco, essa sensação de que eles querem dar de contato com a natureza, de relação com a vida, com as coisas. Eu acho que é bem legal nessa parte. Mas a Pleader, por exemplo, que fecha o álbum, que tem uma coisa quase de rock cristão, sabe, de oração, ali é chato. Enquanto na primeira faixa, quando eles vão pra lados talvez sul-americanos, pra lados mais incas, alguma coisa assim, ela fica mais interessante, ela fica mais... Você consegue, tipo, ter uma relação maior com a música. A última completamente descartável, mas tem essa coisa grandiosa. Eles tentam ficar implementando essa coisa grandiosa ao longo do álbum, mas é um álbum que fica meio disperso algumas vezes por causa disso, porque eles tentam fazer isso, e outras faixas são simplesmente do que parece o primeiro álbum do All J, simplesmente de ter os temas cabeçudos, ser uma música cabeçuda, parece que não encaixa, e fica com essa sensação de que, tipo assim, acaba o disco, parece que todas as informações ficam meio confusas, e com a pilha de coisas que sai todo ano, que sai todo mês, ele vai sendo soterrado, e tipo, até na própria discografia do All J, talvez fique ali em menor plano. Eu prefiro, inclusive, que eles façam um disco que eles errem mais, como no anterior, mas pelo menos eles façam mais músicas mais memoráveis, músicas fodas, como Hung Off the Pine e Every Other Freak, e a própria Left Handed Freak. Eu acho rockão dos anos 70 excelente e super vivo, super extasiante aquela música. Por isso, eu vou dar nota 5,5 pra esse álbum, que é um álbum que eu não acho ruim, eu acho que é um álbum ok, mas ele é um álbum ok dispensável.
E isso é bem chato de uma banda que eu espero bastante, que eu acho que pode dar mais, mas eu acho que esse fato de ter ganho o Mercury Prize subiu um pouco a cabeça deles. Eles acham que podem fazer coisas que eles não podem, eu acho. Querem fazer um som mais ambicioso do que eles podem fazer. Eu acho que se eles abaixarem um pouco a bola, se concentrarem e resolverem criar mais em vez de tentar mais ser, sacou? Eu acho que tentar sentir mais a música do que eles estão fazendo, talvez eles façam um álbum melhor e voltem aos bons tempos do An Awesome Wave, que é um excelente álbum. Mas foi isso, esse foi outro reviewzinho. Não se esqueça de curtir, de compartilhar. Nunca se esqueça, é minha opinião, mesmo que a nota tenha sido baixa, mas acontece, às vezes a pessoa gosta, às vezes não gosta. Eu, no caso, não gostei também. Na verdade, gostei, mas ficou muito mediano. E é isso, esse foi outro programa, outro review. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar aqui embaixo pra falar o que você achou, se você gostou ou não. E até a próxima, aquele beijo, aquele abraço e aquele tchau. Fui.